Olá pessoal, eu sou o Lucas e a gente está aqui agora para começar mais uma conferência da segunda Conferência Nacional de Biologia da Conservação, e hoje vou conversar com o professor Fabrício Santos. Fabrício, acho que é melhor você se apresentar aí e contar um pouco do seu histórico mesmo. Bem, eu sou biólogo, formado em Ciências Biológicas aqui na UFMG em 1990, um bacharelado de genética, né, e já desde essa época interessado em biodiversidade, em evolução principalmente, né. Depois eu fiz uma pós-graduação em bioquímica na área de genética evolutiva humana, que nessa época era com a genética humana que a gente tinha mais condições de trabalhar, né, porque nessa época não se conhecia nenhum genoma de espécies, principalmente aqui das Américas, né, da América do Sul principalmente. Então era uma dificuldade trabalhar nesse momento. Eu comecei a trabalhar um pouco com primatas do Velho Mundo, né, pela relação com a espécie humana, mas eu fiz basicamente uma história natural humana com a genética, e é o que a gente faz em conservação, né. Eu trabalho com isso desde 99 aqui no laboratório, quando nós iniciamos a pesquisa em biodiversidade com a implementação do banco de DNA. Porque antes de pensar em trabalhar com conservação, a gente tem que ter as amostras que representam isso. Se você lembrar como eram as coletas no passado, o pessoal ia para o campo, coletava e colocava tudo em formol. Então era muito difícil ter material para estudo de genética, porque o formol atrapalha realmente fazer estudos genéticos depois. Porque é um elemento intercalante no DNA e na hora que vai extrair você não consegue DNA de boa qualidade. Mas aí a gente começou essa coleção e aí vários alunos, né, os primeiros lá, Rodrigo, Daniela, o Pedro Edson, vários alunos pioneiros nessa área. Ninguém fazia, no Brasil tinha pouquíssimos grupos, na verdade. Além daqui, tinha a professora Cristina Miak na USP, né, que também estava começando. Então era uma área de vanguarda, que ainda é, porque a gente ainda está nessa fase de descobrir esses genomas, né, das várias espécies. E a gente tenta conectar isso, a pesquisa, com parte do ensino, né? Por exemplo, aqui eu dou aula de evolução, onde eu falo um pouco de biologia da conservação. Nós temos a disciplina específica em biologia da conservação para a disciplina, junto com os professores da ecologia, né? A gente tem até uma parte prática lá no Parque do Rio Doce. E além disso, na pós-graduação a gente trabalha com genética da conservação, é uma disciplina de pós-graduação só para ver os aspectos genéticos da conservação, e entender como essa ciência de vanguarda pode trazer conhecimento para ser utilizado nas estratégias que se praticam aí em todo o mundo. Fantástico, acho que essa que é a linha da nossa conversa, né? Como utilizar essa ferramenta tão importante para gerar mesmo conhecimento aplicável para a conservação. Mas você começou a sua conversa falando que você ministra aulas de evolução, né? E tudo na biologia, como aquela frase famosa do Dobzhansky diz, né? Não faz sentido senão à luz da evolução. E como que a genética veio trazer ainda mais força para essas teorias evolutivas? A genética revigorou, na verdade, a teoria evolutiva, porque a parte mais falha das ideias darwinianas era a falta de conhecimento sobre a hereditariedade. Para você falar da seleção natural, dos mecanismos de mudança da variação ao longo do tempo, que é a evolução, né, você precisa de conhecer. É claro que a genética não revolucionou totalmente a evolução, porque muito do que Darwin realmente falou está válido ainda hoje. O que a genética fez foi explicar o aparecimento dos caracteres, né, como ele se dá, e que tem um genótipo por trás disso, o DNA dos genomas que é passado de geração para geração, que é um objeto de estudo na genética da conservação. A gente tenta inferir, por exemplo, o status de conservação de uma espécie a partir de sua diversidade genética, por exemplo. E quando o Dobzhansky teve essa ideia dessa frase, na verdade ele estava falando sobre toda a biologia, e é o que acontece. A maior parte das disciplinas elas começam a fazer sentido realmente quando a evolução biológica é incorporada. A medicina, por exemplo, hoje a gente tem a medicina darwiniana, onde você tenta entender a causa
dos processos patogênicos, fisiológicos que levam a alguma enfermidade, né, conhecendo as relações evolutivas dos parasitas que se associam ao hospedeiro, de como é essa reação em outras espécies relacionadas, né, por exemplo, o processo da febre, né, e várias outras coisas que são explicadas porque a gente considera evolução. E na conservação foi a mesma coisa. A conservação até os anos 80 era uma conservação agora. Vamos conservar esse parque aqui, vamos fazer isso aqui. Mas não existia nenhuma estratégia para conhecer a dinâmica das populações, a dinâmica dos ecossistemas no passado. E para a gente pensar em conservação além dos 4, 10 anos, falando de 100, 1000, 10 mil anos, a gente tem que entender o passado evolutivo das espécies, das populações, dos ecossistemas. E é isso que a gente traz na genética da conservação. O estudo da história natural dessas populações no passado, em base a isso a gente pode tentar entender como elas vão se comportar no futuro, por exemplo, numa mudança climática. Claro. Não, legal demais. Eu acho que a aplicação da genética veio desde o início aplicada à evolução, e a biologia da conservação em si tem se começado a utilizar também para a aplicação da conservação. Mas a gente vê também que muitas vezes até os taxonomistas, as pessoas que descrevem espécies, não utilizam essa abordagem genética para a descrição das espécies, para a separação das espécies de gêneros e tudo mais. E qual que é a vantagem assim, de utilizar a genética nesse quesito, tanto das descrições de espécie, como na biologia da conservação em si, e quais são as desvantagens, né, se existem? Não, é claro, é ciência, né? Tem sempre vantagem e desvantagem. Geralmente as desvantagens estão associadas à obtenção do dado, que naquela condição não é muito prático, por exemplo, ou então por uso de metodologias equivocadas. Mas isso não é da genética, isso é de qualquer genética. E com morfologia é a mesma coisa. Várias espécies foram descritas como espécies novas. Por exemplo, vários peixes abissais, sempre o macho era uma espécie e a fêmea era outra espécie, porque eles têm uma diferença tão grande de morfologia e foram descritos como espécies diferentes. Tem inclusive uma ordem de insetos todinha, que todas as espécies foram descritas assim: olha, só macho ou só fêmea, porque macho e fêmea eram tão diferentes um do outro que eles nunca conseguiram associar. E a única forma de fazer a associação foi com genética, que eles viram que, apesar de ser fenotipicamente, morfologicamente tão diferentes, é porque eles inclusive parasitam, eles são insetos parasitas que parasitavam grupos de animais diferentes, e por isso eles tinham morfologia muito diferente. Então, no microscópio, na lupa, eram completamente diferentes, mas geneticamente se via que era a mesma espécie, por exemplo. Não, fantástico. Eu acho que essa ferramenta tem que ser utilizada, mas existe mesmo esse problema, né? Eu trabalho com insetos também, e tem uma família de vespa que chama tifídeo, que os machos são alados e as fêmeas ápteras. E também existe esse problema, a galera não consegue resolver os problemas taxonômicos sem utilizar a ferramenta genética. Mas para nós ecólogos que trabalhamos com diversos grupos e muitas vezes não estamos preocupados ali com a descrição da espécie, é muito difícil se atentar para as necessidades de se utilizar a análise genética, né? Que você tem que coletar o material de uma maneira específica. Como que é essa coleta? Qual que é a necessidade mesmo de preservação desse material genético? Ele tem que ter pelo menos DNA remanescente ali no tecido que você está coletando. Como eu já falei, a coleta em formol, formaldeído, né, ele estraga o DNA, então isso realmente atrapalha estudos genéticos posteriores. Mas, por exemplo, insetos coletados em álcool, né, ele vai durar por muito tempo, aí vai ter material genético, inclusive insetos secos também de coleções, como eles fizeram aí há pouco tempo o genoma de um coleóptero coletado pelo Darwin lá no século XIX, né? Então, assim, tem várias abordagens que permitem recuperar isso. Varia um pouco de organismo para organismo, dentro de ordens, de classes, às vezes muda, né? Porque às vezes algumas espécies têm alguns componentes, açúcares, que você colocar no álcool é ruim para o DNA, por exemplo. Plantas, se você for guardar em álcool, por exemplo, isso estraga o DNA.
Então é um problema, mas para animais normalmente não é um problema. Então assim, tem protocolos, esses protocolos são espécies específicos, né, ou grupos taxonômicos, então isso já é bem conhecido, né? E você falou aí da questão da abordagem genética molecular na ecologia, né, quando vocês não estão tão interessados assim em saber descrever espécie, mas estão interessados no ecossistema. Mas é importante saber o número, por exemplo, de linhagens diferentes. Então eles fizeram uma abordagem assim lá em Madagascar. Madagascar, em 1998 ou 9, não sei, eles fizeram uma lei de que eles tinham que demarcar todas as unidades de conservação na ilha de Madagascar, que é muito importante do ponto de vista evolutivo, filogenético, são várias linhagens de organismos que só existem lá, né? Mas também é um dos países menos conhecidos, né? É uma ilha com uma diversidade endêmica e que muito pouco conhecimento acerca da biodiversidade. E aí falaram que um dos grupos mais importantes para a gente definir as unidades são os lugares que vão virar unidade de conservação, são as formigas, porque aqui elas têm uma biomassa muito grande, são totalmente diferentes de todas as outras formigas, mas só tem um taxonomista russo que é especialista nisso. Então como é que a gente vai falar se a gente não consegue dizer quais espécies de formiga tem? Quase nenhuma era conhecida. E aí eles vieram com a ideia de, então vamos descrever espécies, vamos analisar geneticamente. Eles começaram a coletar tudo que parecia diferente de formiga, e em vez de descrever formalmente, eles fizeram geneticamente as análises e mostraram, nessa área tem tantas linhagens filogenéticas diferentes de formiga. Eles não descreveram espécies, mas eram uma aproximação disso, e eles puderam ter uma ideia da riqueza de espécies de formiga, de táxons de formiga, em cada uma das áreas. Porque se fosse depender da taxonomia clássica, tradicional, para escrever cada uma leva 6 meses, 1 ano. Não era possível, porque o governo deu 10 anos para definir as unidades de conservação. Então, nesse caso, né, você não usou para descrever espécies, mas usou para determinar quantas linhagens genéticas diferentes tinha em determinada área, e isso teve informação suficiente para os ecólogos sugerirem essas unidades nessas áreas, né, em Madagascar. É legal demais, ainda mais que a biologia da conservação é uma ciência da crise, né? A gente não pode planejar para daqui a 100 anos se a gente não tiver medidas para agora, né? Então, essas ferramentas eu acho que trazem muita aceleração aí para esse processo de conhecimento da biodiversidade, né? Para se aplicar mesmo para conservação. Não, legal demais, Fabrício. E para as pessoas, tem vários ecólogos aí nos assistindo, pessoas que trabalham com vários grupos taxonômicos, muitas vezes coleta esse material sem se preocupar com essa abordagem genética, né? Então eu te pergunto, como utilizar a genética para a biologia da conservação? Quais são os passos? Existem protocolos, existem abordagens diferentes, desde o início da coleta até a análise de dados, o que tem sido utilizado para aplicação na conservação? Bem, a coleta a gente já falou, isso vai depender do grupo taxonômico, vai depender também do tipo de material. Para algumas espécies animais é possível fazer análise genética a partir de fezes, né? Não dá para fazer uma análise muito detalhada porque tem pouco DNA ali, mas para algumas perguntas é suficiente, perguntas populacionais. Para bichos, por exemplo, muito bravos, assim, muito difíceis de capturar, ou que são muito estressados, vale a pena usar essa abordagem não invasiva, né? Mas quando a gente pode coletar diretamente o material pelo, sangue, tecido, né, isso é suficiente para as análises. E a gente tem análises, você pode ter um interesse, como a gente falou, análise genética para questões taxonômicas, para detecção de linhagens genéticas que podem ser espécies novas, para descrição de espécies novas junto com dados morfológicos, né, que só com DNA não é possível de descrever normalmente uma espécie, tem que ter um tipo numa coleção, né? Mas muitos dos estudos atuais, né, são feitos no nível populacional. Então a gente trabalha coletando material de uma espécie, um grupo de espécies de uma determinada localidade geográfica ao longo de toda a sua distribuição, para entender, por exemplo, como se distribuem essas populações no espaço ou ao longo do tempo. Se você tiver material antigo, de coleção antiga, você pode voltar nas populações antigas, por exemplo, né? Legal. E em base a isso, você entendendo a dinâmica das populações, você pode fazer
promover estratégias mais adequadas que garantam essa dinâmica natural. Por quê? Porque o principal objetivo da biologia da conservação atual é mitigar esses problemas adversos causados por intervenção humana. E muitos dos problemas antrópicos são essa interrupção daquele fluxo gênico natural, daquela distribuição natural das populações que existia no passado, né? Por exemplo, existem métodos ecológicos para repor isso, como os corredores da Mata Atlântica lá no sul da Bahia. É uma questão, mas isso é um aspecto, né? Existem aspectos genéticos que têm que ser considerados, né? A gente, por exemplo, tem evidências, por exemplo, para preguiça de coleira, Brachyptes torquatus, que as populações da Bahia, as populações do Espírito Santo e do Rio de Janeiro, que são descontínuas, que elas são descontínuas hoje porque a Mata Atlântica foi embora entre essas populações, né? Então a gente não tem contato mais, mas elas também não devem ser colocadas juntas, porque elas são tão diferentes geneticamente que elas funcionam como populações que têm uma evolução independente, que a gente chama de ESUs, ou unidades evolutivas significativas, que basicamente é aquela unidade prática do manejo. Então, se você for fazer centro de triagem, tem que ser um em cada local, pelo menos. Não ficar fazer um só na Bahia, por exemplo, e levar os bichos do Espírito Santo e do Rio de Janeiro para lá. Não faz o mínimo sentido. Então, essas unidades de manejo, que é um alvo importante das práticas de conservação, a genética contribui bastante. Mas para contribuir tem que entender essa dinâmica. Como era naturalmente essa população, como ela foi afetada pelo impacto antropogênico, nesse caso, desmatamento, né? E como a gente pode fazer da melhor maneira manter a dinâmica histórica, a dinâmica natural, né? Porque a gente quer o mínimo de impacto antropogênico e às vezes existem estratégias de conservação que causaram ainda mais impacto. Um dos casos muito conhecidos foi a criação de parques nos Estados Unidos, que eles se preocupavam muito com os bichos e muito pouco com os ecossistemas. Eles falaram assim, criamos Yellowstone aqui. Não tinha chacal, mas vamos colocar chacal aqui porque tem o parque. Mas não existia o chacal lá antes. Então, sim, não sei se esse foi o melhor exemplo, mas tem vários exemplos, né, que eles colocaram junto populações de espécies diferentes que elas se hibridizaram. E isso é um impacto antropogênico, né? Então, entendendo essa dinâmica, a gente pode realmente sugerir estratégias muito mais adequadas de conservação, conhecendo a história natural dos animais, que isso se deu nos últimos milhares e milhões de anos, né? E em base a isso, é muito mais fácil a gente prever as consequências de qualquer manejo que você fez. E as metodologias têm só crescido e aparecendo coisas novas, né? Tem a metagenômica agora. Sim, a metagenômica, ela existe no nível de micro-organismos, que é uma parte um pouco ignorada da conservação, né? Mas 80% da biomassa do planeta Terra é micro-organismo. A gente tem que considerar assim, né? Inclusive, vários dos problemas que apareceram nessas simulações de ambientes que eles estão querendo construir em Marte ou na Lua, foi porque eles desconsideraram a ação de micro-organismos, por exemplo, na composição da atmosfera, né? Mas, então a metagenômica ajuda a gente a entender alguns dos impactos ambientais que esse microbioma ele responde ao impacto antropogênico também, é importante em diferentes aspectos, mas a metagenômica também hoje está entrando na área dos macro-organismos. A gente tem como analisar, por exemplo, DNA presente na água, no solo de várias espécies, né? Infelizmente ainda está um pouco difícil em zonas tropicais, porque a meia-vida do DNA nos trópicos ela é muito curta. Enquanto a grande maioria dos exemplos que tem de metagenômica animal, ou metabarcode, que às vezes eles chamam, né, ela é feita em regiões temperadas. Então tem casos que eles conseguiram recuperar, por exemplo, DNA de todos os animais que beberam de um determinado lago lá na Sibéria. Que consegue dizer todas as espécies que foram lá, porque a baba com células, e isso vai para a água e fica um resquício ali, a gente consegue capturar e analisar esse DNA no laboratório, que é um laboratório de grande nível de segurança, né, um laboratório realmente
Pode ter contaminação. Sem contaminação nenhuma, para encontrar uma moléculazinha de DNA. A gente tentou fazer isso no Brasil, um estudo piloto, não conseguimos, né? Em Lagos também. A gente, pelas publicações que a gente está acompanhando, vai ser complicado. Então, mas em algum momento vai aparecer. Mas de qualquer forma estão aparecendo muitas análises interessantes, né? Por exemplo, hoje a gente pode fazer reconstruções demográficas do passado dessas populações para entender as populações, se no passado elas tiveram oscilação, em determinados momentos elas aumentaram, diminuíram, e correlacionar isso, por exemplo, com as mudanças climáticas do passado. A gente sabe que na transição do Pleistoceno de 12 mil anos para cá, aí apareceu o Holoceno, né, que é um período muito mais quente, o período interglacial. Várias populações diminuíram, algumas espécies se extinguiram, né? E se a gente consegue comparar essa reconstrução da demografia, do tamanho efetivo populacional dessas espécies com esses eventos climáticos, essa população aqui, ela na verdade aumenta quando está mais frio e diminui quando está mais quente, que é o que a gente imagina que é o que aconteceu com as populações de espécies endêmicas dos campos rupestres. Nos campos rupestres tem várias espécies que não suportam o clima mais quente, elas ficam restritas ao topo de montanha, e aí se você imaginar um aquecimento global, né, a gente imagina que elas se darão muito mal com o aquecimento global, porque elas vão ter que deslocar mais para cima ainda. Então o que a gente está fazendo, o trabalho do Anderson com aves, o trabalho do Rafael e da Elisa com anfíbios, por exemplo, é reconstruir esse passado, como foi a resposta das populações às mudanças climáticas do passado e estimar como é que vai ser no futuro. Legal demais. Então, isso com genética também pode ser feito, justamente num ambiente muito precioso para nós aqui, de altíssimo endemismo. Se aquecer muito, vai tudo embora. Não tem mais para onde eles subirem, né? Exato. Legal, professor. Acho que agora a gente já entende a importância da utilização dessa abordagem. A gente tem alguns exemplos da aplicação direta para a conservação, mas a gente também sabe que é uma técnica ainda um pouco onerosa, né, em comparação aos métodos ali tradicionais de processamento dos dados. Você acha que existe solução assim, para aplicação do método genético, de filogenético, de metagenômica, numa escala assim, global, em relação à tomada de decisões mesmo, de políticas públicas? Sim, aqui no Brasil talvez, em termos de América Latina, é claro que é um expoente também na análise de genética e conservação. Nós temos até um livro, que é o principal livro de genética e conservação no mundo, que é Fundamentos de Genética e Conservação do Franca, né? E nós traduzimos para o português e ele só permitiu, ele não cobrou nenhum direito autoral, nada, se a gente escrevesse um capítulo do livro sobre genética da conservação aplicada à biodiversidade brasileira. Então nós fizemos esse capítulo, vários exemplos você vai ver nesse livro, né? Então se já é aplicado aqui no Brasil, em nível mundial, obviamente que tem um impacto muito grande, porque aqui a gente gera a nossa própria pesquisa, né? Agora vários países são objeto de estudo por pesquisadores dos Estados Unidos, da Europa, então existe muita pesquisa, né? É caro, mas é bem mais barato do que era 10 anos atrás, por exemplo, algumas coisas, né? E traz uma informação que nenhum outro tipo de disciplina pode, porque com a genética a gente recapitula o passado, que em outra disciplina você só pode contar com fóssil. Como é que você vai trabalhar com fóssil para conservação? É muito raro, não tem jeito de reconstruir com fóssil a dinâmica de uma população. Então a única forma que a gente vê é trabalhar realmente com a genética. E basta ver aí os alcances que a gente já teve. A gente tem vários exemplos, né, que tem essa inserção da genética nas práticas de conservação. No caso da preguiça de coleira, a gente levou esses dados mostrando que as populações são muito fragmentadas, que merecem centros de triagem independentes para cada uma delas. Eles também aumentaram o nível de risco das populações de preguiça de coleira depois de saber dos dados genéticos, porque isso mostrava o total isolamento
de cada uma das populações que eram muito geneticamente diferenciadas, e isso aumenta o risco de extinção, por exemplo. Semana passada eu estava na reunião do plano de conservação do peixe-boi marinho, e apresentei lá uma palestra, tivemos 4 dias de discussão do plano, e uma dos pontos a serem discutidos foi uma promessa que um técnico, um diretor do ICMBio fez de permitir o envio de animais do Brasil para a ilha de Guadalupe, lá no Caribe francês, uma ilha que pertence à França, que a França está com um projeto muito bonito para tentar restabelecer a população de peixe-boi lá, peixe-boi marinho, que foi extinta em 1910, eu acho, né? Então eles recuperaram uma área muito boa, um ambiente muito bom para o peixe-boi, mas não tem peixe-boi. Então eles têm que trazer. A ideia é trazer peixe-boi de outros lugares, colocarem no centro para reproduzir e soltar os filhotes ali em crescimento, né, para reconstruir a população local. É a mesma espécie? É a mesma espécie, mas os nossos estudos de dinâmica lá, que vem lá de 2006, com a Juliana Viana, que até fez pós-graduação aqui na ecologia, né, já mostravam que existe uma certa estruturação na população. A dinâmica da população indicava que existem no mínimo 2 ESUs, que são unidades evolutivas significativas. As populações que estão lá no Caribe e Golfo do México, e as populações que estão no Atlântico, na costa do Atlântico, das Guianas até o Nordeste do Brasil, até Alagoas. E no Caribe aí pega Colômbia, Venezuela, América Central todinha, México e Flórida e as Antilhas. Algumas delas ainda tem, igual Cuba, Porto Rico tem peixe-boi ainda, mas Guadalupe não tem. Então eles imaginam que povoando Guadalupe, talvez a população se expanda e faça a conexão, por exemplo, entre Cuba e Porto Rico. Muito bom o projeto. O problema é pegar bicho do Brasil. Já tinha vários argumentos ecológicos que isso não deveria, porque a população aqui é uma das menores que tem, 1.000 indivíduos. Olha só, os critérios que eles tiveram foi que para ser um doador tinha que ter pelo menos 1.000 indivíduos. E aí, por exemplo, Honduras tem 1.000 indivíduos, não é doador, pode ser doador, mas Honduras tem uma costa de 100 quilômetros. O Brasil tem uma costa de 4.000 e tantos da parte que tem peixe-boi. Então não é a mesma coisa, eles usaram uns critérios muito malucos. Então muita gente questionou isso, né? Segundo, que o peixe-boi aqui está muito ameaçado e vai mandar para lá. Tem populações que não estão tão ameaçadas, uma delas é da Flórida. Na Flórida existe um excesso de peixe-boi. Mais de 6.000 e tantos contados com fotografia aérea. E mais de centenas em cativeiro que poderia ser mandado para lá. E eles não querem mandar. E o Brasil que vai mandar, não dá para entender. Ainda tem muita coisa para fazer em conservação aqui. E do ponto de vista genético, indica que as populações do Brasil estão separadas das que estão no Caribe, onde está Guadalupe, por mais de 500 mil anos. Bem, isso é um impacto antropogênico. Você translocar um bicho para uma área aqui, de uma população que está separada há 500 mil anos, vamos dizer que fosse 50 mil anos, já era um grande impacto. 500 mil? Né? Então a sugestão era não enviar para lá, né, para esses bichos daqui soltem no Brasil, porque é importante aumentar a população que está aqui no nosso país em vários dos pontos, né, ao longo da distribuição ali do Amapá até no Alagoas. Que já tinha essa ocorrência natural da espécie. Né? Exato, que estão até hoje. E talvez expandir até para áreas que extinguiram, por exemplo. Até a década de 60 existia peixe-boi até no Espírito Santo. Foi extinto no Espírito Santo, da Bahia e de Sergipe. E só tem em Alagoas hoje porque já foi reintroduzido em Alagoas. A pretensão deles é de ampliar a distribuição, aumentar para Sergipe, alguns locais da Bahia, né? Então, está precisando de muito bicho para reintroduzir no Brasil e não para mandar para fora. Legal, professor. Você já contou alguns exemplos aí de sucesso do seu grupo de trabalho, né, com peixe-boi, falou um pouco do Anderson com as aves, mas existem outros exemplos aí do seu grupo de trabalho que trabalham com genética para conservação? Conta um pouco aí dessas contribuições. A maior parte dos estudos aqui estão vinculados diretamente com conservação de espécies ameaçadas, né, mas também tem essas outras que não estão em nenhuma categoria de ameaça, mas o ambiente ameaçado, como os campos rupestres, por exemplo, algumas delas, né, mas outras que são emblemáticas, como o pato-mergulhão, que é a espécie de ave mais ameaçada nas Américas, né, ela
a estimativa de que tenha só 250 indivíduos, mas ainda falta ter uma visão mais realística disso, porque a gente sabe que na Serra da Canastra, onde que é muito estudado, é uma estimativa muito boa, que no máximo 80, 90, talvez 100 indivíduos, né, se perdeu alguma coisa. E a gente fez estudos genéticos, né, está ainda em andamento, mas algumas dos resultados que a gente tem mostrando que os bandos que são formados deles muitas vezes são de indivíduos em fase de crescimento, diferentes ninhos, então eles têm uma tendência a formar bandos de indivíduos não tão aparentados assim, né? Então isso é importante em termos de manejo. A gente tem umas análises de ninhos, indicando que às vezes mais de um macho contribui para aquele ninho, né? Às vezes uma fêmea com mais de um macho, mas normalmente um macho só, mas isso tudo está em andamento. Quando a gente concluir esse estudo, a gente vai poder indicar várias ações, inclusive a gente já colabora com a ação in situ, ex situ, no zoológico de Itatiba, que é o único criatório de pato mergulhão. Então a gente tem os indivíduos muito aparentados. É claro que existe um indicativo de não acasalar os aparentados, que são do mesmo ninho, né? Mas precisam também da análise genética, porque mais para frente a gente vai ter que escolher entre aqueles os menos aparentados ainda, e a genética permite, como um teste de paternidade, né, avaliar esse tipo de coisa. Então isso é para o pato mergulhão, mas tem para tatu-bola, tem para animais aquáticos como ariranha, boto e morcegos, abelhas, né? Todos esses estudos genéticos em algum momento são fonte de conhecimento para estabelecimento desses planos de manejo, e com essas novas análises que estão aparecendo, né, com a devida amostragem em determinadas áreas, a gente é capaz de trazer conhecimentos e às vezes respostas muito concretas, como foi o caso do peixe-boi, que a gente tem tanta evidência e ela é tão assim marcante que dá para a gente afirmar. É claro que em alguns casos as evidências são um pouco fluidas, né? A gente tem que acumular mais dados, como no caso do tatu-bola, por exemplo, a gente tem pouquíssimo analisado, não dá para falar muita coisa, então tem que acumular isso. O pato mergulhão, a gente está trabalhando com ele desde 1999. Para conseguir a amostragem que a gente tem hoje, em torno de 60, foram anos de coleta. E aí é muito difícil até de ver, né? Imaginam, então. Mas tem essas abordagens que podem ser feitas com os planos de ação, né? Geralmente todos eles têm alguma ação vinculada à análise genética, são incorporadas. A gente trabalhou bastante e continua ainda com as tartarugas marinhas, por exemplo. O Tamar dá um incentivo muito grande para a pesquisa, né? A gente identificou híbridos nas populações lá na Bahia, entre Praia do Forte e Sergipe, e esses híbridos chegam a mais de 40%. Hibridização é um fenômeno natural, mas normalmente assim, 1%, menos que isso, nas populações de tartarugas marinhas já era descrito, mas nessa porcentagem no Caribe, mas lá é 44%. Então, algo está acontecendo. Uma das explicações é porque ali, por uma falta de hábitat, provavelmente, né, as populações de tartarugas se restringiram a botar de espécies diferentes numa mesma localidade, numa faixa de 300 quilômetros de praia que foram preservadas. E aí elas se encontram. É um período muito próximo de desova, aí os machos estão lá esperando as fêmeas para copular, aí chega uma fêmea da outra espécie, copula. Então, assim, só que a gente viu que a hibridização ela já ocorria antes de começar o Tamar. Então é um fenômeno que existia. Talvez, porque eles antes não sabiam que existiam esses híbridos, né? O manejo pode ter aumentado um pouquinho os híbridos, mas hoje a gente sabe. Então a genética, sem a genética não dava para falar exatamente. Porque com a genética a gente consegue dizer que tem híbrido de primeira geração, que é o cruzamento, mas provavelmente tudo indica que tem híbrido de segunda e terceira. Quer dizer, o híbrido não é totalmente estéril. Entendi. E a gente tem que entender melhor a causa disso, os impactos disso. Infelizmente, precisa de mais pesquisa em fisiologia para entender a questão de reprodução, se eles têm uma perda de viabilidade reprodutiva, que a gente espera que tenha para híbridos, né? O quanto isso ocasiona na população local, né? Se tem jeito a gente usar uma estratégia para
de alguma forma, retornar à dinâmica populacional antiga, e se tem isso, realmente é um efeito antropogênico. A gente acredita sim, porque a hibridização nessas populações de espécies ameaçadas que estão declinando, e aí você tem machos e fêmeas em pouca quantidade, mas às vezes uma espécie é mais frequente do que a outra, e aumenta a probabilidade do macho de uma encontrar com a fêmea da outra espécie, e aí aparecem mais híbridos nessas populações. Então isso é um impacto antropogênico indireto. Legal demais. E tem o seu laboratório aqui na UFMG, que é referência no assunto, e no Brasil existem outros centros de pesquisa? Tem muitos, vários estados com vários grupos, né? Eu já citei aí o grupo da Cristina Miak na USP, que é pioneira, na verdade, de genética e conservação no Brasil. Eu fui numa palestra dela em 1992 aqui em Belo Horizonte, no 2º Congresso Internacional de DNA Fingerprint, e ela demonstrava lá com as metodologias da época, não tinha PCR, mas tinha impressão digital de DNA. Então ela foi a primeira pessoa que demonstrou capaz de fazer sexagem de psitacídeos por DNA. E era muito difícil de fazer, né, só observando, porque não tem diferenças na maior parte das espécies, né? Então ela é pioneira, mas tem grupos do Rio Grande do Sul, Eduardo Ziric, Santo Bonato, tem grupos do Norte, Júlio César Pixaca, e vários no Nordeste. Basicamente, em todas as grandes universidades tem pelo menos um grupo trabalhando com genética da conservação, geralmente com espécies de interesse local, espécies marinhas, de ambientes, de montanha, de floresta, subterrâneos. Na Amazônia tem inúmeros grupos trabalhando com isso, o INPA, colaboradores nossos em Mamirauá. Então, assim, o interesse é grande, não é de agora. A gente está falando de interesse que é do milênio passado. O que a gente tem agora é um acesso muito mais facilitado ao genoma dessas espécies. Cada vez mais genomas estão sendo descritos. Com o genoma pronto, é muito mais fácil você, no laboratório, encontrar marcadores para estudar a variabilidade genética em cada uma dessas espécies. Então, a tendência é realmente melhorar o dado que é produzido e a informação que pode ser aplicada em conservação. Certo, então a gente já viu que está cada vez mais acessível essas ferramentas, existe oportunidade, vários centros de pesquisa trabalhando com isso, e eu tenho certeza que muitas pessoas que estão nos assistindo têm interesse de utilizar essa abordagem nos seus trabalhos de pós-graduação, graduação, estágio, ou então quem já é um profissional da conservação mesmo, já trabalha diretamente com isso. Você, com essa experiência sua aí, tem uma dica para dar para essas pessoas que querem utilizar a genética aplicada à conservação? Eu acho que quem quer trabalhar com biologia da conservação tem que trabalhar com genética, em algum momento, nem que seja se associando, que é o ideal. Eu conheço vários grupos que tentam trabalhar com genética, contratando serviço, você pode fazer isso, O problema é que genética não é só gerar o dado. A análise do dado tem que entender tudo. Da mesma forma que você vai trabalhar com dados morfológicos, é bom trabalhar junto com pessoas que entendem a quantificação dessa variação morfológica, de comportamento. Da mesma forma, na biologia da conservação é bom se associar com geneticistas ou pessoas que entendem dessa questão molecular e a dinâmica evolutiva principalmente, porque evolução é essencial saber na hora de interpretar esses dados. Então, para quem quer fazer isso, tem que saber muito a informática, a bioinformática, porque o que acontece, a gente tem uma explosão de dados agora, e quanto mais dados, melhor, mas é mais difícil as análises. Então, entender bioinformática, um pouco de programação, saber a base molecular da herança, como é que isso se dá, como é que evoluem esses sistemas genéticos ao longo do tempo, os mecanismos de diploidia, reprodução sexuada, assexuada em diferentes grupos. Tem muitas coisas extremamente importantes para a conservação que às vezes as pessoas esquecem. Por exemplo, himenópteros, a gente trabalha com abelhas. Himenópteros tem um ciclo haplodiploide, os machos são haploides, as fêmeas são diploides. Que implicações isso tem para a conservação? Muitas. Verdade. Por exemplo, abelhas, elas tendo os machos diploides, elas não têm muitos alelos recessivos, que são características que baixam a viabilidade populacional, perdem viabilidade. Mas
como tem os machos haploides, não tendo tantos alelos deletérios, o que a gente chama de carga genética, né, elas podem ter mais endogamia, que é acasalamento entre parentes. Então é mais permissível em abelhas. Agora, em outros insetos, em animais que são naturalmente exogâmicos, que o casamento preferencial é entre não parentes, endogamia é uma coisa muito séria, né? Então, assim, tem várias questões teóricas por trás que dão embasamento para a gente utilizar determinadas práticas de conservação dependendo do grupo em questão, né? Mas o mais importante de tudo é realmente conhecer a história natural e a dinâmica populacional com dados genéticos, ecológicos, históricos, geológicos, que explica essa distribuição que tem, que é aquilo que a gente quer preservar na biologia da conservação. Parcerias e capacitação, né? Acho que é um segredo mesmo. Exato, tem cursos de capacitação, nós mesmos temos um curso com o pessoal do Rio Grande do Sul, de São Carlos, São Paulo, do INPA. A gente foi para o Pantanal, ficamos lá 10 dias, um curso de capacitação em genética da conservação. Então, e a maior parte dos estudantes, né, eles não trabalhavam com genética, eles trabalhavam com a questão mais ecológica mesmo, e alguns deles trouxeram a genética para dentro do laboratório, inclusive, acho que em Rio Claro, né, o laboratório que nunca tinha feito nada de genética, depois disso, hoje eles até oferecem alguns serviços para colaboradores de genética e análise no laboratório. Legal, professor. A nossa conversa está chegando no final aí, mas eu queria saber de você quais são as perspectivas e a sua expectativa mesmo em relação à utilização dessas abordagens genéticas para conservação. O que você acha aí que tem por vir, vai evoluir? O uso da genética em conservação, a gente pode mapear aí no final dos anos 80, né, os primeiros estudos com guepardo, com leão, com felinos, pouco a pouco, né, isso foi ganhando espaço. Hoje a gente vê todos os grupos taxonômicos aí com abordagem genética, né, é imprescindível ter o conhecimento de genética, porque a genética está na base da evolução biológica, está na base da ecologia, porque a ecologia lida com a variação dos organismos frente ao ecossistema, trabalha com a questão de adaptação, seleção natural, que não tem jeito de explicar sem conhecer a genética, o processo, né? Então, genética, na verdade, ela não é uma disciplina, ela é, como a biologia evolutiva, é um fundamento que permeia todas elas. Você vai fazer fisiologia, bioquímica e ecologia, tendo conhecimento de genética, né? Acho que o geneticista é uma especialidade em extinção. A gente vai se especializando, aí a genética fica na base do conhecimento. Então, não tem como conceber um biólogo sem conhecer de genética e evolução. Faz muito mais sentido. A própria biologia da conservação faz muito mais sentido com a genética evolutiva por detrás, né, o conhecimento desse passado, e também com outros aspectos históricos, né, da mudança dos ambientes. Então a perspectiva é essa, de incorporar cada vez mais isso no dia a dia, isso que para muitos parece uma coisa do outro mundo, vai ser cada dia mais atividade corriqueira de um laboratório, não vai estar restrita aqui ao setor de genética do Departamento de Biologia Geral, ela vai estar, como já está em alguns dos laboratórios aqui na zoologia, por exemplo, vários colegas que realmente entendem a fundo a genética e já aplicam isso no dia a dia deles, na sistemática, taxonomia, biogeografia, conservação. Massa demais. E uma última pergunta: o que o profissional da conservação não pode tirar do foco se ele quiser ter sucesso mesmo em solução de problemas? Como a gente falou aqui bastante tempo, em vários momentos dessa conversa, a importância da genética sobre as populações, determinadas espécies. O que não se pode nunca esquecer é que isso é importante para a gente mostrar espécies bandeiras, mas no final o que a gente está interessado, né, é na conservação dos ecossistemas. Então, no caso de peixe-boi e outros organismos que chamam muito a atenção das comunidades, né, tem que realmente passar a ideia de que o que importa não é o animal,
aquela espécie em si. O que importa é o que ela representa, é a preservação daquele ecossistema, né? Eu não quero o peixe-boi no aquário, não é a sobrevivência do bicho que importa. O que importa é a sobrevivência do ecossistema, que depende também do organismo. Mas além dele, tem inúmeros outros, inclusive micro-organismos desse ambiente, né? Então, e é a forma de preservação mais barata que tem, preservação de hábitats. Para preservar hábitats, a gente tem que ter um mínimo de conhecimento, porque com esse tanto de gente no mundo, eu não estou vendo ninguém por aí falando de todo mundo parar de ter filho, né? A gente vai ter que ser mais e mais seletivo para escolher essas unidades de conservação. E a gente precisa de entender isso no nível reducional, né, das espécies, mas também no nível ecossistêmico. Então a gente tem que juntar forças e realmente preservar os hábitats, né, da forma que eles são e com o mínimo de intervenção antropogênica. Legal demais, professor. Agora só para finalizar mesmo, acho que tem muitas pessoas interessadas no tema. Você tem sugestões assim de livros, sites, artigos, nos quais as pessoas possam procurar aí mais informações, capacitação? Bem, a gente tem informação de biologia da conservação e genética em várias revistas especializadas, né? A gente tem revistas tradicionais como Molecular Ecology, Conservation Genetics, né? Hoje tem Heredity, tem Biological Conservation, Conservation Biology, todas essas revistas científicas para aqueles interessados na leitura mais pesada, técnica científica, né? Que é a base de todo o conhecimento. E depois a gente tem revistas de divulgação. Ciência Hoje, por exemplo, publica vários artigos de conservação, inclusive alguns nossos sobre tartarugas, sobre peixe-boi, e outras revistas, né, de cunho geral que também divulgam sobre isso. Mas tem os livros didáticos, né? Em conservação existe o livro de Biologia de Conservação do Primack e outros que abordam um pouco de genética. Tem outros livros mais especializados na questão genética, e o principal deles é o livro do Richard Franklin, um australiano, muito famoso na análise de caracteres quantitativos, morfológicos, mas que é geneticista, né? E que tem esse livro sensacional que é Fundamentos de Genética da Conservação. Inclusive na versão em português tem um capítulo que é sobre a aplicação da genética da conservação à biodiversidade brasileira, né? Eu não sei se o livro está aí disponível à venda, era pela Sociedade Brasileira de Genética, e que esgotou, que eu saiba, o ano passado. A gente está tentando uma reimpressão, mas o livro, não, esgotou em 2014. O livro ele foi extremamente bem sucedido, porque como não tinha direitos autorais, o livro, R$40 o livro, extremamente bem ilustrado, muito bem feito, e a sociedade não tem fins lucrativos, o livro saía muito barato. E esgotou rapidinho. Eu mesmo, na disciplina todo que dava de Biologia de Conservação, todo semestre, pelo menos 10, 15 livros, tinha que recomendar para os alunos. Né? E tem aqui na biblioteca também. Mas tem ele na versão inglesa, que também tem na biblioteca. Tem versões mais atuais hoje. Né? E tem outros autores aí que contribuem também com essa leitura. Livros, textos, também tem disponível por aí. Na internet se encontra inclusive livros de graça para baixar sobre essa área, né? De grupos de conservação que têm interesse de espalhar esse conhecimento e de educar a sociedade em termos da importância do conhecimento científico para fazer a prática da conservação. Conservação não é conservar por si, né? Conservação é com conhecimento, né? E a gente precisa de entender isso para fazer da forma mais viável possível. Legal. E os profissionais se encontram também nos congressos, né? Esse ano vocês organizaram um internacional, né? Sim, o Congresso Brasileiro de Genética, que se chama Genética 2016, a edição desse ano, ou Brasília International Congress of Genetics, né? E como a gente está celebrando 150 anos de genética mendeliana em 2016, né? Ele publicou o primeiro artigo dele em 1866, que trouxe as bases da genética, que óbvio que na época do Mendel não tinha a mínima ideia da aplicação disso em conservação, mas hoje a gente tem, né? E vai ter algumas sessões especiais em genética da conservação de plantas, genética da conservação animal, são 2 simpósios, e vai ter também uma conferência principal
né, sobre esse assunto. Legal demais, professor. Eu quero te parabenizar mesmo aí pela vanguarda nesses estudos em vários grupos taxonômicos e espero que você tenha sucesso aí nessa jornada da biologia da conservação. Foi um prazer. Obrigado, vocês. Parabéns. Valeu, espero que vocês tenham gostado aí.